Quando um milionário decide te ensinar a ganhar dinheiro, a primeira coisa que ele faz é desmascarar uma mentira. Você não precisa de um emprego para sobreviver. Você precisa de um sistema para viver em abundância. Pense nisso. Elon Musk não se tornou o homem mais rico do mundo inflando seu currículo, mas criando soluções que mudaram setores inteiros. Assim como Jeff Bezos, Warren Buffett e tantos outros que entenderam uma regra fundamental: dinheiro nunca é perseguido, ele é construído. O problema é que a maioria das pessoas ainda está presa à mesma velha ideia de 100 anos atrás. Estude, consiga um emprego estável, trabalhe duro e se aposente. Mas se você olhar os números, essa receita não funciona mais. De acordo com a OCDE, mais de 60% dos trabalhadores do mundo vivem de salário em salário, sem nenhuma capacidade real de economizar. A verdadeira riqueza não está em trabalhar mais horas, mas em descobrir aquelas regras invisíveis do dinheiro que nunca te ensinaram na escola, mas que os milionários aplicam todos os dias. E antes de continuar, quero convidá-lo a declarar algo poderoso nos comentários. O dinheiro trabalha para mim. Porque cada vez que você afirma isso, você reprograma sua mente para deixar de ser escravo do relógio e começar a construir seu próprio sistema de riqueza. Regra 1. O dinheiro nunca dorme e você também não deveria. Imagine isso. Enquanto você dorme, alguém do outro lado do mundo está trabalhando, negociando, comprando ou investindo. O dinheiro não conhece horários, férias ou fadiga. É por isso que os milionários não o deixam dormir. Eles o colocam para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um salário, por outro lado, só paga pelo seu tempo. Cada hora trabalhada equivale a uma renda. E quando você para de trabalhar, para de receber. É uma equação limitada. Horas de vida em troca de dinheiro. O verdadeiro jogo começa quando você descobre que o dinheiro pode se multiplicar sem que você esteja fisicamente presente. De acordo com um relatório da WealthX, mais de 72% dos milionários do mundo não alcançaram sua riqueza trabalhando mais horas, mas sim investindo em ativos que geravam retorno mesmo enquanto descansavam. Imóveis que se valorizaram, ações que pagaram dividendos, empresas que continuaram a gerar receitas sem sua intervenção direta ou ativos digitais que nunca param, porque a economia digital funciona dia e noite. Pense nisso. Se você poupar R$500 por mês em uma conta corrente, depois de 10 anos você terá R$60 mil, mas sem crescimento real. Por outro lado, se esses mesmos R$500 forem investidos com um retorno médio anual de 8%, que é o desempenho histórico do S&P 500, depois de 10 anos, você não teria R$60 mil, mas quase R$91 mil. A diferença é clara. Quem deixa o dinheiro dormir, o perde. Quem o coloca para trabalhar, o multiplica. O dinheiro é como um rio. Se você o parar, ele estagna. Se você deixá-lo fluir na direção certa, ele se transforma em energia, crescimento e liberdade. A maioria das pessoas está presa à ideia de que só pode ganhar dinheiro dedicando mais tempo. Milionários entendem que o tempo é limitado, mas o capital, quando bem utilizado, tem capacidade infinita de crescer. Então a questão é: você está deixando seu dinheiro parado ou está treinando-o para trabalhar para você? Regra 2. Mude sua mentalidade, mude seu destino. A verdadeira fronteira entre pobreza e riqueza não está no seu bolso, mas na sua mente. A diferença entre aqueles que prosperam e aqueles que estagnam geralmente não é talento ou sorte, mas mentalidade. Se uma pessoa pensa que dinheiro é sujo, que ricos são ruins ou que acumular riqueza é impossível para alguém como eu, seu cérebro se programa automaticamente para rejeitar oportunidades. E o pior é que ela nem percebe. Simplesmente repete padrões herdados, trabalha duro, mas nunca ultrapassa o teto invisível de suas próprias crenças. Um fato revelador. De acordo com um estudo da Harvard Business Review, mais de 60% das más decisões financeiras que as pessoas tomam não se devem à falta de dinheiro, mas a crenças limitantes.
Em outras palavras, a maioria fracassa não por falta de capital, mas por falta de mentalidade. Pense desta forma: duas pessoas recebem a mesma renda mensal. Uma vê esse dinheiro como algo destinado a pagar contas e sobreviver. A outra as vê como sementes que podem ser multiplicadas se investidas com sabedoria. Depois de 5 anos, o primeiro ainda está no mesmo lugar, preso no ciclo salarial. O segundo já construiu ativos que geram renda extra. O que mudou? Não o dinheiro, não a sorte, mas a maneira de pensar. Os ricos não perguntam quanto custa, mas sim quanto pode gerar. Para eles, cada despesa é um investimento potencial. Cada risco calculado, uma oportunidade de crescimento. Essa mentalidade os força a ver abundância, onde outros só veem limitação. Se você já pensou, isso não é para mim, pare e questione de onde veio essa voz interior. Provavelmente não é sua, mas sim do seu ambiente, da sua criação ou de experiências passadas. O que você acredita sobre dinheiro hoje define o que você colherá com ele amanhã. A verdadeira mudança começa quando você decide reprogramar essa mentalidade. Quando você muda seu diálogo interno de "eu não consigo" para "como consigo". Quando você entende que não se trata de sorte, mas sim de visão e preparação. Se você quer dar o primeiro passo em direção a essa mudança, escreva nos comentários: "Eu aceito o sucesso e a felicidade na minha vida". Porque somente quando você os aceita primeiro em sua mente é que seu destino começa a se alinhar a eles. Regra 3. Educação financeira vale mais que um diploma universitário. Hoje, milhões de pessoas têm um diploma na parede, mas uma conta bancária vazia. Não porque não sejam inteligentes, mas porque o sistema educacional tradicional raramente ensina como o dinheiro funciona. A faculdade prepara você para trabalhar em uma empresa, cumprir horários e ganhar um salário, mas raramente ensina como investir, como administrar dívidas, como construir patrimônio ou como multiplicar seu capital. Você estuda fórmulas matemáticas complexas, mas não aprende a preencher uma declaração de imposto de renda. Você memoriza teorias, mas não aprende a gerar renda passiva. Um fato gritante. De acordo com o Federal Reserve, Fed, o Banco Central americano, mais de 53% dos graduados admitem que não se sentem preparados para administrar suas próprias finanças após a conclusão do curso. E não é coincidência que mais de 40% dos adultos nos Estados Unidos não consigam cobrir uma despesa inesperada de $400 sem se endividar. Agora, compare isso a algo muito mais simples. Uma única lição sobre juros compostos pode transformar uma vida. Albert Einstein a chamou de a força mais poderosa do universo. E ele estava certo. Se você investir $200 por mês a partir dos 20 anos, com um retorno médio de 8% ao ano, aos 60 anos terá mais de $600 mil. Essa é a mágica de colocar o dinheiro para trabalhar para você. Nenhum diploma universitário garante esse valor. Um diploma abre portas no mercado de trabalho. A educação financeira abre portas para o mundo da liberdade. Uma ensina a ganhar dinheiro trabalhando. A outra a deixar o dinheiro trabalhar mesmo quando você descansa. É por isso que tantas pessoas com carreiras brilhantes convivem com ansiedade financeira, enquanto outras, sem diploma universitário, constroem impérios. Não se trata do que você estuda, mas de como você aplica o que aprende sobre dinheiro. Regra 4. Problemas são ouro disfarçado. O mundo não paga por coisas fáceis, paga por coisas difíceis. Se alguém coleta jornais na rua, sua contribuição é valiosa, mas limitada. É por isso que seu salário também é valioso. Por outro lado, aqueles que encontram soluções para problemas enfrentados por milhões são inevitavelmente recompensados na casa dos milhões. Veja desta forma: o valor de uma pessoa no mercado não é medido pelo tempo que ela trabalha, mas pela magnitude dos problemas que ela é capaz de resolver. Jeff Bezos não se tornou bilionário porque trabalhava 20 horas por dia, mas porque resolveu um problema gigantesco: como comprar e receber qualquer coisa na sua porta com um clique. Elon Musk não foi recompensado apenas por fabricar carros, mas por enfrentar um enorme problema: a transição para a energia sustentável e o futuro da mobilidade. De acordo com um relatório do Fórum Econômico Mundial,
70% dos negócios mais lucrativos do mundo nasceram da solução de problemas globais: transporte, comunicação, energia, saúde ou acesso à informação. O que para muitos era um inconveniente, para outros era uma oportunidade disfarçada de desafio. Pense na sua própria vida. Cada dificuldade que você enfrenta pode se transformar em capital se você a resolver não apenas para si mesmo, mas para os outros. O empreendedor que descobre como economizar tempo, como reduzir custos, como tornar a vida mais simples ou mais feliz, inevitavelmente multiplica sua riqueza. Problemas são como minas escondidas. Quem foge deles vive com o mínimo. Quem se prepara para enfrentá-los encontra ouro em cada dificuldade. Portanto, da próxima vez que a vida lhe lançar um obstáculo, não o veja como um castigo, mas sim como uma porta disfarçada de desafio. Se você quiser gravar este princípio em sua mente, escreva abaixo: eu aceito sucesso, dinheiro e felicidade em minha vida. Porque, ao aceitá-los, você lembra ao seu subconsciente que todo problema também é uma oportunidade para prosperar. Regra 5. O fracasso precoce é a universidade dos ricos. O caminho para a riqueza não é pavimentado com vitórias contínuas, mas sim com fracassos precoces que se tornam professores silenciosos. Grandes empreendedores entendem que perder cedo não é um castigo, mas sim uma mensalidade paga na universidade dos ricos. Elon Musk é um exemplo vivo. Seus 3 primeiros lançamentos espaciais com a SpaceX foram desastrosos. Ele perdeu mais de 100 milhões de dólares e estava à beira da falência. Mas, em vez de desistir, transformou cada erro em um aprendizado. Sua 4ª tentativa foi bem-sucedida, e essa única conquista atraiu contratos da NASA que hoje valem bilhões. Jeff Bezos também passou pela mesma situação. Na década de 1990, ele foi ridicularizado por vender livros online, quando ninguém acreditava que o comércio eletrônico tivesse futuro. A Amazon perdeu dinheiro por mais de 7 anos consecutivos, e os investidores a chamaram de Amazon.bomb. Hoje, a Amazon não apenas vende livros, mas se tornou uma das empresas mais valiosas do planeta, com uma capitalização de mercado superior a 1,5 trilhões de dólares. A diferença entre o empreendedor comum e o extraordinário é como eles interpretam a queda. O comum a ver como o fim. O extraordinário a ver como um ensaio para a vitória. Para os ricos, cada fracasso precoce os salva de erros custosos no futuro. É melhor cometer pequenos erros cedo do que grandes tarde demais. Um estudo da Fundação Kaufman revelou que empreendedores que fracassaram uma vez têm 20% mais chances de sucesso em seu próximo negócio, porque cada queda os treina a identificar riscos e ajustar estratégias com mais precisão. Portanto, da próxima vez que você enfrentar um revés, não o veja como uma derrota, mas sim como uma prévia da sua próxima vitória. Cada erro bem analisado se torna capital intelectual. E esse é o ativo mais valioso que um empreendedor pode acumular. Regra 6. Comece jovem mesmo que não tenha nada. O tempo é o recurso mais democrático do mundo. Todos temos 24 horas por dia, mas nem todos as utilizam igualmente. A riqueza não se constrói apenas com dinheiro, mas com anos investidos com sabedoria. É por isso que começar jovem, mesmo sem capital, é uma vantagem invisível que poucos aproveitam. Warren Buffett, um dos investidores mais renomados do planeta, comprou sua primeira ação aos 11 anos. Não foi um grande investimento em dólares, mas foi um grande investimento em mentalidade. Esse pequeno passo plantou a semente de uma fortuna que hoje ultrapassa 100 bilhões de dólares. Richard Branson, fundador do Virgin Group, abriu seu primeiro negócio aos 16 anos, vendendo revistas. Ele não tinha experiência, contatos e recursos significativos. Mas o que ele tinha era a disposição de não esperar que tudo estivesse perfeito. Essa decisão precoce o levou a criar um império com mais de 400 empresas em diferentes setores. A realidade é clara. Quanto mais cedo você começar, mais tempo dedicará aos juros compostos, à experiência e às oportunidades de se multiplicar.
Um estudo do National Bureau of Economic Research mostrou que empreendedores que começam antes dos 25 anos têm 30% mais chances de criar negócios sustentáveis e de longo prazo. E hoje, com a internet, você não precisa de um escritório nem de grandes quantias de capital. De um quarto, com um computador e acesso à rede, é possível iniciar um projeto que alcança milhares de pessoas. A história está cheia de exemplos. Mark Zuckerberg lançou o Facebook em um dormitório de faculdade e hoje a empresa vale mais de 900 bilhões. O verdadeiro segredo não é esperar para estar pronto, porque você nunca estará 100%. É dar o primeiro passo agora, com o que você tem, onde você está. O movimento clareza e a ação antecipada abre portas que a dúvida nunca permitirá que você veja. Se esta mensagem ressoou com você, escreva nos comentários: nada me impede, tudo me impulsiona. Porque quando você decide começar antes da perfeição, você se torna imparável. Regra 7. O dinheiro não muda as pessoas, apenas amplifica o que elas já são. O dinheiro é um espelho, não um disfarce. Ele não transforma alguém em algo que não é, apenas dá volume ao que já estava em silêncio em seu caráter. Um homem generoso sem dinheiro pode lhe pagar um café, doar algumas moedas ou dedicar seu tempo a ajudar os outros. Esse mesmo homem, com dinheiro, pode construir escolas, financiar hospitais ou mudar a vida de milhares de famílias. Por outro lado, o avarento que guarda moedas debaixo do colchão hoje acumulará amanhã propriedades, contas e riquezas sem deixar nada fluir. A essência não transforma. O dinheiro apenas multiplica a natureza de cada pessoa. Um estudo da Universidade de Cambridge revelou que 80% das decisões financeiras são condicionadas por traços de personalidade adquiridos antes dos 7 anos de idade. Isso significa que, além da quantidade de dinheiro que ganhamos, nossa maneira de nos relacionar com ele vem da educação emocional e mental que recebemos desde a infância. O dinheiro, portanto, não é moral nem imoral, não é bom nem mal. É uma ferramenta, tão neutra quanto um martelo. Nas mãos de um construtor, cria um lar. Nas mãos de um destruidor, pode causar danos. A diferença está na intenção de quem o utiliza. E aqui está o ponto crucial. Se você quer que o dinheiro seja um amplificador de impacto positivo em sua vida hoje, não espere ter milhões para começar. Comece agora com o que você tem. Se você doar, mesmo que seja pouco, já estará treinando sua mente e seu coração para que, quando a abundância chegar, o dinheiro expanda o melhor de você, não o pior. Regra 8. Disciplina supera o talento. No mundo financeiro e empresarial, ideias brilhantes abundam. O que falta é a disciplina para torná-las realidade. Você não precisa inventar o impossível, precisa executar o possível com excelência. A Apple não foi a primeira a criar um tocador de música portátil, mas foi a primeira a projetar um que combinava funcionalidade, estética e uma estratégia de marketing impecável. O iPod não triunfou por ter sido o primeiro, mas por ter sido o mais bem executado. O erro que muitos empreendedores e sonhadores cometem é acreditar que o sucesso depende de um golpe de gênio ou de uma grande ideia. A realidade é diferente. Segundo a Forbes, 80% das startups que fracassam não morrem por falta de inovação, mas sim por falta de disciplina, planejamento e perseverança. A disciplina é aquele músculo invisível que sustenta os projetos quando a empolgação inicial passa. O talento pode te dar uma vantagem inicial, mas é a disciplina que te mantém na corrida até cruzar a linha de chegada. Pense nisso. Se você investir R$500 por mês consistentemente durante 20 anos em um fundo que rende 10% ao ano, você acabará com mais de R$380 mil. Mas se você fizer isso de forma intermitente, pulando de estratégia em estratégia, nunca alcançará esse crescimento exponencial. A diferença não está no valor inicial, mas na consistência da ação. Escreva nos comentários: nada me impede, tudo me impulsiona. Porque a disciplina não é um fardo, ela é a força que transforma pequenos passos em resultados gigantescos. Regra 9. Não procure oportunidades, crie-as. O futuro não se prevê, ele se constrói. Grandes visionários não esperam o momento perfeito chegar,
eles o criam. Aqueles que buscam oportunidades externas frequentemente confiam na sorte. Aqueles que as criam dependem de sua visão e ação. A história econômica confirma isso. Em meio à recessão de 2008, quando milhões de pessoas perdiam empregos e fortunas, nasceram empresas que hoje valem bilhões. O Airbnb surgiu com o aluguel de colchões infláveis em um apartamento em São Francisco. O Uber nasceu enquanto o mundo enfrentava uma crise financeira global. O que para muitos era um deserto de medo, para outros era um terreno fértil para a criação. Isso revela um princípio crucial. A riqueza não nasce de evitar crises, mas de saber como transformá-las. Aqueles que aprendem a enxergar além do pânico coletivo encontram caminhos onde outros só enxergam muros. Um fato para reflexão. De acordo com a Fundação Kaufman, mais de 50% das empresas da Fortune 500 foram fundadas durante crises econômicas ou recessões. Em outras palavras, a adversidade não é um obstáculo, é o palco onde os gigantes nascem. A chave é mudar sua mentalidade de consumidor para criador. Em vez de se perguntar o que acontecerá com a economia, pergunte-se: o que posso construir dentro dela? Regra 10. Ler é a arma secreta dos milionários. O dinheiro muda vidas, mas o conhecimento muda o destino. E quem acumulou fortuna sabe disso. A verdadeira vantagem competitiva não está em uma conta bancária, mas na mente que sabe multiplicá-la. Bill Gates gasta cerca de 50 livros por ano lendo. Isso significa que, em média, a cada semana ele absorve a experiência e o pensamento de alguém que levou décadas para aprendê-los. Warren Buffett passa 80% do seu dia lendo e afirma que sua mente é como uma bola de neve. Cada página lhe dá mais tamanho, mais peso, mais velocidade. Até Elon Musk, sem formação acadêmica formal em foguetes, aprendeu engenharia aeroespacial lendo manuais técnicos. O resultado, a SpaceX, uma empresa que hoje vale mais de 180 bilhões. Quantas pessoas diriam que só ler não leva a nada? A maioria das pessoas busca entretenimento. Milionários buscam informação. E essa é a diferença. Enquanto alguns passam horas consumindo o que os distrai, outros investem horas absorvendo o que os prepara. Ler não é um hobby para eles, é um investimento com os maiores juros compostos do mundo. Porque cada livro lido abre uma porta que, mais cedo ou mais tarde, se traduz em melhores decisões, maior visão e, por fim, maior riqueza. Riqueza não é um destino, é um caminho de disciplina, visão e aprendizado contínuo. Não se trata de quanto dinheiro entra no seu bolso, mas de quanto conhecimento entra na sua mente e como você o aplica. Se isso ressoou com você, é porque você está pronto para a próxima mensagem. Inscreva-se e junte-se a mim nesta jornada rumo à liberdade financeira. O próximo passo está esperando por você.